o artigo 2º, ele também é da mesma norma que eu copiei o artigo 1º. Então aí ela fala o seguinte, ó, no artigo 2º, está mudando o artigo 3º. Fica autorizado a partir de 13 de maio de 2020 o regime especial de teletrabalho do servidor que estiver em exercício nas escolas públicas da rede pública estadual de ensino enquanto durar a pandemia. Eu acho que eu não preciso pôr isso aqui, porque isso aqui já está descrito aqui, né? E o artigo 3º é auxiliares de serviços de educação básica, em razão da sua incompatibilidade com o regime especial de teletrabalho, retornarão presencialmente às atividades a partir do dia 13 de maio de 2020. Então, isso aqui eu posso colocar alguma coisa. Então, vamos ver primeiro se eu tenho esse cargo aqui, ó, auxiliar de serviços de educação. Vai estar aqui no plural, vamos ver se eu tenho no singular. Eu não tenho esse termo autorizado no Thesaurus. Deixa eu ver se eu tenho auxiliar de serviço. Eu tenho auxiliar de serviço de educação básica. Olha só. Por que ele não achou? Né? Auxiliar de... é porque é serviços. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu venho e crio 2 termos não autorizados no Thesaurus. Eu vou mostrar como é que faz, mas não precisa... a gente vai tratar dessas coisas todas com calma ainda. Mas eu jogo aqui, ó, auxiliares de serviço. O auxiliares eu não vou criar não, porque a gente não coloca palavras no plural, né? Então, você não vai ter professores, vai ter sempre professor. Então, não vai ter auxiliares, vai ser sempre auxiliar. Então, eu já sei que eu preciso pesquisar no singular. Mas o serviço daqui, ó, não, é uma pegadinha. Então, o que eu faço? Eu venho, clico em novo, vou colocar auxiliar de serviço de educação básica, eu já criei. E aqui, ó, em vez dele ser autorizado, eu coloco não autorizado. Tipo aqui eu vou colocar como nome próprio. Ele não é nome próprio. Isso aqui a nomenclatura está errada. Vou colocar como classe mesmo, apesar de não ter feito isso anteriormente. Eu já vou colocar ele como concluído, a situação dele. E nos relacionamentos aqui, ó, eu vou dar só um Enter aqui para ele aparecer aqui, vermelhinho. Eu criei como auxiliares. Deixa eu tirar aqui, deixa eu editar. Por isso que ele não está aparecendo aqui. Então, auxiliar de serviço de educação básica. Beleza, eu jogo aqui. Auxiliar de serviços de educação básica. E aí eu incluo aqui. E ele já está relacionado. Então, quando eu pesquisar especificamente esse daqui, ó, eu já vou ver que ele tem um relacionamento e que ele é não autorizado de auxiliar de serviços de educação básica. Bom, feito isso, eu já posso começar a fazer minha indexação. Então, o que ele está falando aqui? Esse grupo ele vai voltar. Então, a gente pode colocar assim, ó, critérios, retorno, atividade. Aí, eu preciso colocar alguma coisa com relação à presença, né? Presencialmente, presença, eu não tenho presencialmente, mas eu tenho presença, eu vou usar esse. Retorno, atividade, presença, né? Eu vou colocar igual tá lá em cima, prazo, data, e vou colocar o cargo, que é o que está voltando agora, que é o auxiliar de serviços de educação básica. Tá vendo? Eu já coloquei o termo não autorizado, ele já achou, ele falou, olha, não é autorizado, autorizado é esse daqui. Eu vou incluir, e eu pesquisei sem o S, ele vai incluir com o S aqui. Então tá feito. E ele vai dar algumas, agora ele vai alterar, tá? Então nós fizemos todas as alterações concernentes à deliberação número 43. E a gente tem outra regra aqui importante na indexação, que é a seguinte: quando tem mais de 3 parágrafos, eu preciso colocar a qual artigo o parágrafo pertence. Então, como eu já cheguei a 3 aqui, eu sei que eu vou gastar mais de 3. Então, esse refere ao artigo 1º.
Esse daqui foi a indexação que eu fiz para o artigo 2º, aliás, esse daqui continua sendo o primeiro. Eu não fiz para o segundo, então eu vou juntar o segundo aqui. E esse daqui é do artigo 3º. Porque eu achei que tudo que tratava do segundo artigo já estava aqui dentro, né? Que era esse daqui, ó. Né? Vai ter que ir em regime especial, no prazo tal, enquanto tiver o estado de calamidade pública. Então eu vou começar a indexar agora o artigo 4º, ele já é uma outra deliberação, é a deliberação 89. Vou fazer a mesma coisa, eu venho aqui, eu vou pesquisar a deliberação 89, eu posso simplesmente ir no link aqui em cima, ó, tirar o 43 por 89, que ele vai abrir também, dá do mesmo jeito. Deliberação 89, e aí eu venho aqui, ó, tem um abre mais aqui, deixa eu abrir essa tela para ver tudo, e aí eu vou copiar só o primeiro parágrafo, só para contextualizar, porque geralmente o primeiro parágrafo é o que dá a introdução do que a norma está tratando, quando ela é a norma básica, né? Quando ela é alteradora como essa daqui, aí é um pouquinho mais complicado, aí você tem que navegá-la toda. Porque a alteradora ela pode mudar várias normas diferentes, então cada norma que ela mudar, ela está tratando de um assunto novo. Então o que essa norma está fazendo? Essa que ela está sendo alterada. Ela está autorizando o retorno do funcionamento da área de segurança nas atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino, nesse período de situação de emergência por causa da calamidade pública e das medidas administrativas de prevenção e combate da contaminação pela transmissão de doença transmissível na epidemia do coronavírus. E aí, vamos dar uma lida aqui rápida no que ele está falando, o que está fazendo. Então, no período compreendido entre os dias 18 e 22 de março, será regularizada a suspensão das atividades, sendo considerado como efetivo exercício para as carreiras de professor de educação básica, especialista de educação e analista educacional, inspetor escolar. E no período compreendido entre os dias 18 e 13 de abril, será regularizada a suspensão das atividades, sendo considerado como efetivo exercício para as carreiras. Ele define as carreiras que vai ser. Do período de 18 a 16, será regularizada como suspensão e fala carreira. E ele vai fazer a mesma coisa com o de baixo aqui, sendo e para os ocupantes dos cargos de provimento em comissão de diretor, compreendidos a suspensão das atividades por efeito de decisão liminar. Parece que teve uma confusão aqui. Vamos dar só uma olhada. Ele está alterando o artigo 6º, né? Vamos dar uma olhada no artigo 6º. Critérios, autorização, retorno. Deixa eu ver o parágrafo 2º dessa lei, que eu acho que ela tem mais a ver com o que ele está tratando, né? Critérios, autorização, retorno, funcionamento, atividade, ensino público, educação básica, ensino primário, ensino fundamental, destinação aos municípios. Olha, eu vou substituir. Essa aqui está falando da questão da segurança nas escolas durante o período de calamidade, que não é o caso. Então eu vou substituir aqui. Achei que essa daqui, aí eu vou colocar aquela primeira frase aqui em cima, ó, que ela está fazendo o que? Ela está alterando os dispositivos dessa deliberação aqui. E vou aqui no parágrafo 6º e vou dar uma lida nele só para entender melhor do que o parágrafo 6º trata. Olha, durante o período de suspensão das atividades de que trata essa deliberação 18 e fins de futura recomposição, considera antecipado o computo de 15 dias de recesso escolar. Ele tá fixando as datas dos recessos escolares de acordo com as categorias dos professores, né? Tá vendo tanto que ele fala aqui, o recesso escolar de que trata o caput, e o caput que não está em itálico, tem que mudar depois.
se estende ao pessoal administrativo em função da natureza de suas atribuições e em razão do estado de calamidade. Parece que as pessoas, os professores entraram com uma ação, né, pedindo uma ação na justiça, tanto que tem aqui efeito decisão liminar proferido por mandato de segurança coletivo, de acordo com as categorias. Então, eu vou fazer uma indexação, eu vou contar isso. Como não tem jeito de discriminar os prazos aqui, e eu acho que não faz muito sentido fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar que tem a... Vou fazer uma indexação. Eu vou primeiro, não vou traduzir dessa vez não, eu vou fazer só a linguagem, a análise de assunto, vou só extrair os termos do texto e depois eu faço a tradução. Então agora eu vou dar uma contextualizada. Então o que ele está falando? Ele está tratando da suspensão, atividade, né? Lá na norma básica ele está tratando suspensão das atividades de que trata para fins de reposição. Então, suspensão, atividade, vou colocar assim, previsão, reposição, e vou colocar assim, ó, destinação, prazo, né? Suspensão, atividade, reposição, prazo, data, que está definindo, né? Uma data e um prazo. E aí eu vou colocar assim, destinação, posso colocar carreira, igual tá ali, ó. Você vê que é muito parecido com o que está no texto, né? E aí eu vou colocar, ó, professor de educação básica, especialista em educação, vou colocar inspetor escolar, eu vou pular já para o próximo aqui, ó, que é assistente técnico, eu já vou copiar aqui, já colar lá direto, copiar todos, já vou colar o assistente técnico de educação básica, o assistente de educação, vírgula, auxiliar de serviços de educação básica. Olha que curioso, agora ele colocou os serviços no plural. Analista de educação básica, esse cargo não pus ainda. As carreiras, professor de educação básica já pus, especialista em educação básica também já pus, analista educacional, tá até junto aqui, eu vou separar, que é com vírgula que a gente separa tudo, né? Inspetor escolar, já tá aqui, o assistente técnico de educação básica, tá aqui também, analista de educação básica, já está aqui também, assistente de educação, eu acho que esse é um cargo só, assistente de educação, deixa eu separar aqui, que eu já até me perdi, deixa eu colocar um por, depois eu agrupo todos, analista, assistente técnico de educação básica, assistente de educação, auxiliar de educação básica, inspetor, analista. Eu acho que esse cargo aqui, assistente de educação básica, não, é separado. É assistente de educação básica, esse ainda não. Assistente de educação, na verdade, não é educação básica, não. Assistente de educação já está aqui, então já está todos. Aí falta só o diretor de escola. E os detentores de função gratificadas de coordenador de escola.